Muito obrigado. É sempre muito bom estar com vocês. Através do livro, olha só, hein? Através do livro, O Amor entre Pais e Filhos, que é este aqui, o autor, professor Seiichi Taniguchi, nos ensina o seguinte, logo aqui no prefácio. Não são poucos os lares onde pais e filhos vivem uma relação de incompreensão e frieza recíprocas. Nessa situação, é inevitável a ocorrência de alguma infelicidade. Podem surgir doenças ou ainda uma infinidade de acontecimentos desagradáveis. Quando o relacionamento entre pais e filhos não estão em harmonia, então é inevitável a ocorrência de alguma infelicidade. E no programa de hoje, nós vamos conversar com o preletor Paulo César Rocha Ribeiro, ele que é diretor do Centro Educacional 1 do Guará, que viveu anos de infelicidade e a causa era a desarmonia com os pais. Mas eis que um belo dia, alguém o apresenta para ele a Seiichi Onoye, e a partir daí, então, tudo começa a mudar. Então, vamos convidar agora para participar com a gente do programa Jornada da Vida, preletor Paulo César Rocha Ribeiro. Olá, muito obrigado, preletor Enio. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo César. Muito obrigado, querido. Que bom estar com você. Muito obrigado mesmo, viu? Te admiro muito. Sua alegria, sua dedicação, seu amor ao próximo, é fantástico a sua atitude de ajudar as pessoas. Muito obrigado. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado pela oportunidade. A recíproca é verdadeira. O senhor é um grande professor com quem eu sempre aprendi. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, muito obrigado. Esposa Suelene, filho Lucas, estão bem? Suelene está bem, está ótima. Lucas também está super bem. Muito obrigado. Que bom. Você sempre foi feliz, Paulo? Engraçado, né? Não. Na verdade, esses dias eu estava meditando sobre isso, né? E eu estava lembrando do período em que eu não conhecia a Seiichi Onoye. Conheci a Seiichi Onoye com 23 anos de idade, e até essa idade, por várias vezes, eu me vi olhando para o céu, à noite, um céu estrelado, né? E eu tinha uma mania de conversar com as estrelas. E eu conversava com as estrelas quando eu estava, assim, sentindo essa tristeza, né? E eu olhava para o céu e parece que elas diziam assim, olha, tá tudo bem, vai passar, coisas boas virão. E aquilo me confortava para prosseguir. Mas essa questão da tristeza, de um vazio na alma, eu senti por muitos e muitos anos. Na minha adolescência, na minha juventude. E de que maneira a Seiichi Onoye chegou na tua vida, preletor Paulo? Na verdade, eu cursava em 92, julho de 92, eu estava terminando o curso, né, de pedagogia, estava no último semestre, numa parada de ônibus, numa cidade aqui chamada Taguatinga, eu estudava na Universidade Católica lá. Na parada de ônibus, quando, chegando ali a turma que estava aguardando o ônibus para ir para o Gama, uma colega que também morava no Gama, e que era minha colega de sala, chegou, se aproximou e falou que tinha um convite para me fazer, que era um convite de um seminário para jovens da Seiichi Onoye, e que ela gostaria muito de me ver no final de semana nesse seminário. E eu peguei o convite, ela me entregou, e eu fui para casa muito feliz. Isso era uma quarta-feira, no meio de uma semana, né, da semana, e o seminário era no domingo. E eu fui. E chegando lá, ela estava das mais felizes, me esperando, com a turma da Associação dos Jovens, e foi aí o meu primeiro contato com a Seiichi Onoye. Se lembra o nome dessa amiga? Sim. O nome dela, Romana Rocha. Eu tenho uma profunda gratidão por ela. Inclusive, ela tem o meu sobrenome, né? Romana Rocha. Uma grande professora. Como que é importante, né, preletor Paulo, divulgar o ensinamento da Seiichi Onoye através de convites de eventos, revistas, livros, né? Sim.
Sim. Que maravilha, que maravilha. Olha, e na verdade, observando o que essa minha amiga, né, Romana, fez naquela época, a gente vai entendendo, eu fui entendendo, né, porque isso eu trouxe para a minha vida, de que a gente não precisa de um momento especial para falar sobre a cetinoia, para divulgar esse ensinamento, né? Ou seja, na parada de ônibus, num banco, sabe, dentro de um ônibus, no metrô, num avião, em qualquer lugar, a gente pode estar conversando, né, com as pessoas sobre a cetinoia. Então, eu sou muito grato por essa oportunidade que eu recebi, porque a partir daí, a minha vida tomou um novo sentido, né? Bom, doutor Paulo, eu queria conversar um pouquinho com o senhor sobre a sua vida, o seu relacionamento, principalmente com o teu pai e também um pouco com tua mãe, no sentido de que você teve uma vida um pouquinho tumultuada dentro de casa, porque o relacionamento ou as atitudes do pai, que até então você talvez só via ele como uma pessoa que agia de uma maneira equivocada, e com isso cria em nós a possibilidade de julgarmos. Por que faz isso? Por que não faz assim, assado, né? Sim. E eu me lembro muito bem que você fez numa das convenções organizadas pela AJS do Brasil, Associação dos Jovens da Cetinoia do Brasil, que, nossa senhora, você quase secou a gente tanto de chorar lá naquela oportunidade. E eu gostaria de ouvir um pouquinho de você, primeiro, né, como é essa época, o relacionamento com o seu pai, e de que maneira você, antes de conhecer, tinha esse relacionamento via o seu pai, e aí, então, como que a Cetinoia te ajudou para que, então, você se tornasse um grande amigo e ele um grande amigo teu? Muito obrigado por esta oportunidade. Na verdade, eu sou o filho mais velho de 6 irmãos, né? E por ser o mais velho, eu acompanhei mais de perto a relação conflituosa de meus pais. Então, agora, quando o senhor falava, eu me lembrei, por exemplo, vou citar um exemplo aqui para dizer de como as coisas se davam. Eu lembro de um dia que meu pai chegou de madrugada e ele acordou minha mãe, ele molhou uma calça e ele pegou e falou com a minha mãe que ele queria sair logo uma hora depois dali, voltar de novo para a rua, e ele queria que minha mãe secasse aquela calça com o ferro. E o ferro queimado, então minha mãe pegava e ligava no fogão, esquentava no fogão e ficava passando, né? E a coisa não se resolvia, eu acordado vendo toda aquela situação. E teve um momento que eu vi meu pai, por exemplo, apontando uma arma para minha mãe, e eu fiquei ali na frente chorando bastante. Então, situações como essa, eu vivenciei. E, ao mesmo tempo, eu afirmava, era uma afirmação interna, de que, quando eu crescesse, o meu pai não faria mais aquilo com a minha mãe, né? E aquilo, eu alimentava um ódio, uma mágoa muito grande em relação ao pai. Eu sou filho de nordestinos, né? Então, minha mãe do Piauí, o pai do Piauí, minha avó cearense, então eu tenho uma criação nordestina onde a gente tinha que dar todo santo dia bênção para o pai e bênção para a mãe. E eu todo santo dia eu dava bênção para minha mãe, mas eu não dava bênção para o pai. E muitas vezes, por não dar bênção para o pai, eu apanhava, não é? E isso alimentava essa situação. Foi quando, já mais rapazinho, por 2 vezes eu enfrentei meu pai, entendeu? No sentido de partir para a briga com ele mesmo. Mas, ao mesmo tempo, mesmo não conhecendo a verdade ainda, isso me causava um sofrimento muito grande, porque no fundo da minha alma eu entendia que não estava certo eu partir para cima do meu pai com a volúpia, com a força com que eu ia, né? Eu ia sem medo, porque a minha vontade era tão somente de defender a minha mãe, né? E, naturalmente, que essa situação me colocou muito próximo de minha mãe, então, ou seja, havia uma conexão muito grande entre nós dois, porque eu me via na obrigação de, por exemplo, defendê-la de tudo. Minha mãe fez Mobral antigamente, né, que hoje a gente chama de educação de jovens e adultos,
e eu ia toda santa noite com a minha mãe para a escola, para que ela pudesse estudar, eu dormindo na carteira ali com a cabeça, mas acompanhava minha mãe em tudo, em tudo. Eu era um grande parceiro dela, né? Mas, ao mesmo tempo, na minha adolescência ali, por conta de toda essa dificuldade, de perceber essa dificuldade de relacionamento dos meus pais, de ver, né, daquilo, eu tomei a decisão de não falar mais com meu pai. E eu fiquei longos 7 anos sem falar com ele. E isso não foi bom para mim, não foi bom na minha vida, não era bom na nossa família, porque dificultava muito a paz, né? Não tinha paz. E, de certa forma, aquilo era algo que eu fazia, mas que me fazia sofrer. Por conta disso, o pai também, muitas vezes, usou de violência em relação à minha pessoa também. E a coisa se deu desta forma, né? Até Foram que foram 7 anos. 7 anos na mesma casa, sem se falarem. Sem se falarem. E era horrível, porque... E aí você veja, eu sempre na escola tinha um bom desempenho, porque parecia que a escola era que ia me tirar daquela situação, né? E meu pai também, nos momentos de super, quando ele estava super legal, quando ele não bebia, né? Ele sempre dizia para mim e para os meus irmãos, a gente morava perto de uma escola no Gama, onde ele dizia assim, que se a gente quisesse mudar a nossa vida, seria através da escola. Então eu tinha uma vontade de estudar muito grande, eu não tive dificuldade na escola, eu era sempre um bom aluno. E minha mãe, por estar trabalhando, né? Minha mãe trabalhava a princípio na lavanderia do Gama, do Hospital do Gama, depois minha mãe foi estudando e ela, na verdade, aposentou como auxiliar de enfermagem, ela cresceu bastante. Mas meu pai se aposentou muito cedo, com 27 anos de idade, por conta de questões mesmo de saúde. Então, quer dizer, ele também vivenciava a situação de ter uma mãe que ganhava mais dinheiro que ele. Então, isso para ele era difícil. Foi quando eu me dediquei muito à escola, mas o meu pai, ele sempre me acompanhava na vida escolar. Só que o pai chegava na escola, professor Enio, e quando eu via meu pai, eu fingia que ele não conhecia, mas meu pai acompanhava todas as reuniões de pais para pegar meu boletim. Meu pai, no dia da minha formatura da faculdade, meu pai era a pessoa mais feliz do mundo e eu não disse uma palavra com ele. Eu sempre joguei voleibol desde os 11 anos de idade, ainda hoje jogo. E meu pai, quando eu era nas categorias infantil, infanto, juvenil, meu pai ia ver os jogos e eu sequer também, quando terminava os jogos, não falava com meu pai. Então, naturalmente, depois que eu conheci o ensinamento, eu fui compreendendo tão cruel eu havia sido com ele também, não é? Mas aí, nessa situação toda, chegou a Seichonoye, através dessa minha amiga, né? E aí eu tive a oportunidade de conhecer esse ensinamento e me deparar com o ensinamento que fala sobre a gratidão aos pais, da importância da reverência e a gratidão aos pais. Foi esse tema que mais marcou você na Seichonoye? No começo, pelo menos? Sim. Na verdade, a princípio, naquele seminário que eu fui pela primeira vez, né? Essa temática foi algo que me incomodou bastante, porque, como era um seminário para jovens, todos os preletores citavam. E aquilo me incomodava. Nessa igreja só se fala de amar aos pais, né? Eu ficava incomodado, né? Mas será que eles não sabem? Entendeu? Olha o pai que eu tenho, como é que eles dizem isso, né? Mas aí, logo depois, veio um outro seminário de oferenda de trabalho aqui, que é o seminário de 2 dias que eu participei, em que eu, de novo, na primeira palestra do seminário, era gratidão aos pais. E a preletora Dulce, né, a Dulcinha, que o senhor conhece bem, fez uma palestra, assim, maravilhosa, e essa palestra realmente salvou. Ela salvou porque ela tocou a minha alma, e exatamente nesse seminário, que pela primeira vez eu fui sentir a paz na alma, a gratidão profunda no meu coração, em relação principalmente ao meu pai. Você lembra algumas palavras da preletora Dulce naquele evento? Já se passaram vários anos, eu sei, mas... Eu lembro quando ela falava, né, sobre de que os pais representam Deus aqui na face da terra, né?
e que se a gente quiser sentir o amor de Deus, a paz de Deus na nossa alma, era imperioso que a gente agradecesse aos pais. Então isso tocou muito, porque aí eu comecei a reflexionar. Puxa, meu pai é Deus, a minha mãe é Deus, e isso tocou profundamente a minha alma, né? E aqui, eu estou até aqui com o livro, né, Buscando o Amor dos Pais, do professor Camilo Kusumoto, onde ele diz assim, na página 90, realmente, a voz de um pai, a voz de uma mãe é a voz de Deus. Compreendi isto profundamente somente após ouvir repetidamente o meu interior dizer: a voz dos pais é a voz de Deus. Desde então, toda vez que me pedem um autógrafo, escrevo: a voz dos pais é a voz de Deus, para que eu mesmo me lembrar dessa verdade. Isso aqui é profundo demais. A voz dos pais é a voz de Deus. E aí, quando eu nesse momento que eu despertei para isso, lembrando do meu pai, mesmo lembrando das situações que foram difíceis, e aí praticando aquilo que a Seitonei nos ensina sobre a gratidão aos pais, agradece, obrigado papai, obrigado mamãe, obrigado mamãe. Eu fui agradecendo e eu fui compreendendo, na verdade eu fui me apropriando dessa verdade de que a voz dos pais, ela é a voz de Deus. E aí quando a gratidão foi se aprofundando, eu fui chegando à gratidão ao Pai Deus, ao Pai que jamais cometeu todas aquelas situações em que estavam registradas na minha mente. E isso foi muito libertador para mim. Você tinha quantos anos nessa época, na verdade, Paulo? 23 anos de idade. 23 anos de idade. E isso foi libertador. O primeiro contato com a Seitonei, você tinha quantos anos? Eu tinha 23 anos de idade. Na verdade, com o meu pai, o processo foi aos 24. Tá. Foi aos 24. E depois que você começou a ouvir nas atividades da Seitonei, agradeça aos pais, pais é Deus. Você lembrava do teu pai, o que passava pela tua cabeça? Na verdade, eu só pensava o seguinte, até me emociona agora, porque eu pensava assim, poxa, eu queria tanto ter conhecido essa verdade anteriormente, né? Porque era tão legal olhar para o meu pai e sentir o calor do abraço do meu pai, o sorriso de meu pai, as conversas que nós passamos a ter, mas logo depois, poucos anos depois, meu pai partiu para o mundo espiritual. E isso eu sinto até hoje. O abraço que o meu pai me deu naquela convenção em São Paulo, eu sinto aquele calor até hoje. Sinto aquele calor até hoje. Antes de teu pai regressar ao plano espiritual, você teve a oportunidade de reconciliar totalmente com ele, né? Sim. Um dia você chegou em casa, ele não estava bem, foi esse dia que você, né? Se você puder nos contar isso. Na verdade, eu entendi nesse seminário que eu citei sobre a preletora Dulce, eu entendi logo de início, e isso foi maravilhoso na minha vida como líder, que a Seitonei, Pretoênio, só tem sentido se a gente praticar. Não basta a gente ser uma pessoa que sabe os livros de cor, página tal, mas você pratica. Então, eu saí daquele seminário junto com 13 amigos, 12, 13 amigos meus, entramos numa van e fomos para a casa do meu pai. E ali eu disse a meu pai, pai, ainda bem que eu cheguei aqui com os meus amigos para te dizer o seguinte, que agora eu faço parte de um ensinamento chamado Seitonei, e aqui eu estou com meus amigos da Associação dos Jovens, e eu vim aqui te dizer que eu te amo muito, que quero te pedir perdão do profundo da minha alma, e só te agradecer. Eu abracei meu pai, meus amigos abraçaram meu pai, e foi só emoção naquele momento. E meu pai também, naquele momento, aproveitou para dizer tanta coisa bacana para mim. Então, eu costumo dizer que nesse dia se descortinou um mundo novo para mim. Um mundo novo para mim. E foi fantástico. Então, depois disso, nós tivemos vários momentos de conversas, de estar juntos.
e que foram, assim, maravilhosos, né? Até ele partir para o mundo espiritual. Mas é admirável essa sua atitude. Sair de um evento da Seitoneira, alugar uma van que nem diz o outro, com 13 amigos, ir até a casa do pai e dizer ao pai, na frente de todos os seus amigos, que você o amava. Parabéns, Paulo, você é fantástico, um filho grandioso, Deus meu. Obrigado, obrigado. E creio eu que a partir desse momento a vida do teu pai também renasceu, não só a sua, né? Sim, com certeza. Era interessante quando ele chegava no meio da gente, era maravilhoso ele perceber que ele recebia todo o carinho do filho mais velho dele. E no momento em que eu abri meu coração, naturalmente que isso também foi libertador para os meus irmãos, de olhar para ver que o irmão mais velho havia se reconciliado com o pai, né? Foi libertador para minha mãe, foi libertador para minha avó, mãe de meu pai também, para as minhas tias, irmã do meu pai. Foi libertador, isso não tem preço. Eu ia te perguntar exatamente isso. A alegria da esposa do teu pai, sua querida mãe, sabendo que você agora está de bem com o marido, com o pai, porque para a esposa, para a mãe, por mais que esteja bem com você, filho, mas quando o filho não está bem com o esposo, com o pai, né? Sim. A mãe não fica bem, né? Por mais que disfarce, ele não está bem. Imagina a alegria da tua mãe nesse dia. Isso. A mãe ficou muito feliz, ela ficou muito feliz, ela falava assim, que bom que eu tinha chegado àquele reconhecimento, né? Porque minha mãe, porque depois, já nessa época, ela já estava separada do pai, sabe, Enio? Quando houve essa reconciliação. Mas a minha mãe, ela e ele mantinham uma ligação forte. E para ela, era importante essa reconciliação com meu pai. Foi libertador para minha mãe também. Mas sabe uma coisa que foi interessante que aconteceu? Era que eu tenho uma conexão tão grande com minha mãe, que em 2018 agora, eu jogando, treinando aqui em Brasília, eu fui dar um salto, e quando eu baixei, caí, eu machuquei minha panturrilha. Saí arrastando para o canto da quadra, e imediatamente eu passei a mão no celular, parecia assim, minha mãe, ela escreveu assim, oi meu filho. Então, só para você ter uma noção da conexão com minha mãe. Porém, uma outra coisa muito importante que eu aprendi na Seitonoye foi que os despertares, eles se dão em doses homeopáticas. Eu tive o processo de reconciliação com o meu pai, mas naturalmente depois veio o meu casamento, tudo. Eu fui começando a perceber que eu também alimentava a bronca da minha mãe. Foi quando um dia em casa, já depois de casada, a Suelênia, minha esposa, falou comigo e aquilo me incomodou e eu pensei, essa é a voz da minha mãe. Foi quando aquilo me causou uma irritação e me lembrou e me acessou a minha mãe. E nessa época, o senhor estava como presidente da Associação dos Jovens e eu saí de Brasília junto, né, com a caravana daqui, fomos para Ibiúna, para o curso para dirigentes Persona VIP. E chegando lá, o professor Heitor, ele fez uma explicação sobre a prática da purificação da mente. Ele explicou e depois ele conduziu. Só que na hora da condução do professor Heitor, eu fiquei em posição de oração e naquele momento em que a gente agradece aos pais, e eu agradecendo, obrigado papai, obrigado mamãe, era como se eu tivesse me reportando ao útero de minha mãe. E aquilo eu fiquei assim, aí eu comecei a chorar na cadeira, e eu me sentia como se fosse no útero de minha mãe. E aí eu percebi a minha mãe com 17 anos de idade andando por um quintal e ela botava a mão na barriga e falava assim, eu preciso abortar esse bebê. E eu me movimentava na cadeira lá em Biúna. E o meu colega do lado, o amigo Gonzaga, Paulão, tá tudo bem? Só que eu não conseguia responder. E eu vivenciei essa situação durante a prática de purificação da mente. Quando eu terminei, eu estava, ao invés de ter renascido, eu tinha ficado muito chateado, porque me veio que minha mãe pensou em me abortar. E aí, naturalmente, de quem que eu fui atrás? Eu fui falar com o professor Heitor. E o professor Heitor, como o senhor, são muito responsáveis por mim, enquanto líder da Seitonoye. Eu tenho profunda gratidão.
por ele, pelo senhor. E o professor Heitor disse essas palavras para mim: Paulão, a sua mãe só não queria que mais um viesse ao mundo para sofrer. Olha que lindo que ele falou. Aí eu falei, entendi, professor. Ele volta para Brasília agradecendo a sua mãe e vai conversar com sua mãe. Chegando em Brasília, eu fui conversar com a minha mãe. Isso já ali no ano 2000, 2001. Aí a minha mãe disse, Paulo, tem algo que eu preciso te falar. A minha mãe é negra. Por isso que eu tenho esse rosto de negro, né? Bonito. Meu pai era branco e de uma família branca. Quando a minha mãe engravidou de meu pai, não houve uma aceitação por minha mãe ser negra. Então, minha tia Francisca, que é uma tia que eu adoro, que é a irmã mais velha do meu pai, já tinha 7 filhos. Todos da pele branca, né? Ou, em sua maioria. Tia Lourdes, 6 filhos. Todos brancos. E eu seria o primeiro negro a chegar. E isso foi bem batido, principalmente por minha avó, mãe de meu pai. Não é? Então, eu tive a oportunidade naquele momento de me reconciliar com minha mãe e de entender, de compreender mais sobre a minha caminhada. E isso me deu mais força para que eu pudesse avançar nessa caminhada da vida. E aí também, depois do processo de reconciliação com minha mãe, em 2006, 6 anos depois, eu tive o processo de reconciliação profundo com minha avó, mãe de meu pai. E que foi um dia fantástico na vida da minha família. Dá tempo de contar? Posso contar? Dá, Paulo, exatamente. Nós temos 3 minutos e meio. Eu ia perguntar exatamente isso. Não só com o teu pai, mas foi com a família toda. E isso foi espetacular. Foi. E aí a minha avó, em 2006, ela foi passar o Natal na casa da minha mãe. Minha mãe, próxima à hora da ceia de Natal, pediu que a minha irmã fizesse a oração. Minha irmã fez uma oração maravilhosa, pegou a Bíblia e pegou aquela parte que fala honra teu pai e tua mãe, que está em Êxodo, e falou também de amor aos pais. Minha mãe veio com uma bacia d'água, com água morna, se ajoelhou aos meus pés, tirou os meus sapatos e começou a lavar os meus pés, e a minha mãe dizia, a mãe disse tanta palavra negativa em relação ao filho, a partir desse momento a mãe pede perdão por tudo e só te abençoa. Minha mãe lavou os pés de todos os filhos, nós 6. Depois eu e meus 5 irmãos e os netinhos ajoelhamos nos pés da minha mãe e fomos lavar os pés da minha mãe, e nesse dia eu realizei um sonho. Vi meus irmãos, meus sobrinhos, todos, meu filho Lucas pedindo perdão à minha mãe, agradecendo a minha mãe, lavando os pés da mãe. E quem estava naquela cena, minha avó. E nós botamos a bacia nos pés da minha avó, e eu prontamente disse, minha avó, o que a senhora tem contra mim? E ela pegou, me abraçou e disse assim, você sempre foi um dos que eu mais amei. Então, naquele dia, todo mundo se emocionou, nós choramos, houve um processo de reconciliação profundo. Quando terminou a ceia, cada um foi para sua casa no silêncio, tranquilo, e a partir daí minha vida tomou um outro salto de paz de espírito, de autoconfiança. Hoje eu sou uma pessoa muito autoconfiante, uma pessoa que tem uma convicção de sua missão e que avança com força, com determinação, com coragem, com convicção. Graças ao amor de meus pais, ao amor dos meus antepassados, da minha família e de pessoas tão importantes na minha vida como o senhor que está aqui falando comigo. Muito obrigado. Obrigado, Pretor Paulo César Rocha Ribeiro. Eu sempre carinhosamente falei para você, né, que você é um filhão. E são 2,3 metros, se não me engano, de altura, né? 2,2. 2,2. Eu só não consigo dimensionar o tamanho do seu coração. Bota metros nisso. E quando alguém conhece o ensinamento da Saint-Honoré,
e faz aquilo que você fez e que tanto expressou de maneira tão simples e clara, tem que praticar. E eu vou repetir mais uma vez, sair de um evento e levar uma perua cheia de pessoas, pedir perdão, né, ao pai, dizer que o ama, se ajoelhar nos pés da mãe, lavar os pés da mãe e dizer o quanto ela é importante e sagrada na vida de você, de vocês. Isso é simplesmente fabuloso e maravilhoso e fica uma grande lição para mim também. Muito obrigado, e eu espero que você continue ajudando muitas pessoas. E só para terminar, então, Pedro Paulo, talvez tenha alguns jovens, talvez, que não estão se relacionando bem com os pais. Eu gostaria, então, que em 1 minuto você desse uma mensagem para esse jovem, para ele poder encerrar, então, por favor. Eu diria assim, jovem, se hoje, né, você tem essa oportunidade de viver, isso tudo, essa vida maravilhosa, é graças ao amor de seu pai, ao amor de sua mãe, né? Então, se você quer descortinar uma vida maravilhosa, de felicidade, de prosperidade, de felicidade, de harmonia na sua vida, sabe? Desperte para o amor de seus pais, né? Ligue agora para o seu pai, diga que ama o seu pai. Ligue agora para sua mãe, diga que ama. Se ele está aí perto de você, abraça teu pai, abraça tua mãe. Se ele já partiu para o mundo espiritual, feche os olhos e faça uma oração. Mas não perca essa oportunidade. A Seichonoye é um ensinamento do agora. É agora que cada um de nós deve praticar. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Pedro Paulo César Rocha Ribeiro. Gostaria de aproveitar e fazer um pedido a todos vocês que acompanham o programa Jornada, para que compartilhasse, né, o link de hoje, para que talvez tantos jovens possam também renascerem ouvindo a história de vida do Pedro Paulo César Rocha Ribeiro. Eu sei que vocês têm bastantes amigos e compartilhar o link talvez hoje em dia é uma das coisas tão simples, né, para fazermos. Então façam isso, por favor. Pedro, foi show. Parabéns, amigão. Você muito obrigado. Fantástico. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe sempre. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Qual o caminho que escolhemos para a nossa vida? Qual o caminho que está reservado para nós? A jornada até descobri-lo pode ser repleta de desafios, mas também nos permite conhecer toda a nossa capacidade para superá-los. Pois recebemos em nossa direção tudo o que é necessário para sermos felizes e irmos mais além. Será que nosso caminho está tão longe assim? Ou será que ele está bem ao nosso alcance? É o momento de se voltar para ele. Alegre-se, o caminho à sua frente é só luz. Seminário da Luz, dia 30 de maio, das 14 às 17 horas, no canal do YouTube da Seichonoye do Brasil. Esperamos por você no maior evento da Seichonoye em idiomas japonês e português. Muito obrigado!